manchetes dos jornais. Programa Diário de Palma. Olha, gente, são 6h22. É hora do gostoso café favorito. 6h22, informou o gostoso café favorito na manhã da sexta-feira. Hoje, sexta-feira, dia 11 de dezembro. Em primeira mão, secretário afirma que aulas em Barra Mansa poderão retornar em fevereiro de 2021. Está na primeira página do jornal A Voz da Cidade. As declarações foram feitas na live da Voz da Cidade, ocorrida na tarde passada. Marcos Vinícius disse que o retorno depende, é claro, de homologação da Justiça. Ele diz, é difícil prever se haverá alguma consideração da Justiça em algum ponto, ponderou o secretário. Na tarde passada, ele realizou a live do jornal A Voz da Cidade e deu essa declaração. Aulas em Barra Mansa poderão retornar em fevereiro de 2021. Bom, acidente na BR-393, carro com militares da AMAN colide em carreta e deixa 5 feridos. Temporal no sul fluminense, casas são interditadas e transbordamentos de rios são registrados em cidades da região. Família de Volta Redonda que perdeu tudo em temporal precisa de ajuda. Na Via Dutra, a ação da Polícia Rodoviária Federal e Civil apreende cocaína e munições para fuzil. Primeira página, 30 quilos de cocaína. Nós vamos destacar essa informação no nosso plantão de polícia daqui a pouco. Tem mais uma. Agentes da 90ª DP de Barra Mansa apreenderam pinos de cocaína, 137 pinos de cocaína. Estavam escondidos numa churrasqueira no bairro Bom Pastor. Comércio de Resende amplia horário de funcionamento. Bom, Volta Redonda e Barra Mansa já ampliaram há algum tempo, desde o início do mês de dezembro, para as vendas, as chamadas vendas natalinas, não é verdade? 6h24, hora do gostoso café favorito. Bom dia, 6h24, informou o café favorito. Manchete do Diário do Vale, 3 mulheres são presas com 30 quilos de cocaína. Prisão foi feita em ação no quilômetro 318 da rodovia Presidente Dutra, em Itatiaia, onde um homem foi preso com mais de 1.000 munições de fuzil. Volta Redonda, primeira página do Diário do Vale. Juiz dá prazo de 10 dias para a Prefeitura implementar o PCCS. São 10 dias a partir de ontem. Ontem foi dia 10. Até dia 20, tudo deve estar normalizado na Prefeitura, segundo decisão do juiz. Ele indeferiu o bloqueio que foi pedido pelo Sindicato do Funcionalismo, mas condenou o prefeito Samuca Silva a pagar uma multa de 10 salários mínimos por litigância de má-fé. 6h25, hora do gostoso café favorito. A boa notícia desta sexta-feira, Resende, Volkswagen anuncia ciclo de investimentos de 2 bilhões de reais até 2025. As manchetes dos jornais. Programa Diário de Palma. São 6h25, hora do gostoso café favorito. Aqui a primeira página do jornal O Globo. Primeira página do jornal O Globo. Realidade paralela. Finalzinho de pandemia tem alta de casos em 21 estados. Declaração de Bolsonaro ignora UTIs lotadas em 7 capitais. Manchete do jornal O Globo. Realmente, o presidente Jair Bolsonaro falou em finalzinho de pandemia.
vamos à matéria da agência Rádio Web. Apesar de os dados oficiais mostrarem que o país tem registrado números crescentes de novos casos e de mortes causadas pela Covid-19, o presidente Jair Bolsonaro disse nesta quinta-feira que o Brasil está enfrentando o fim da pandemia. A declaração foi feita durante a inauguração de 3 alças da ponte do Rio Guaíba, em Porto Alegre, que liga a região metropolitana ao principal porto do Rio Grande do Sul. Bolsonaro ainda elogiou os encaminhamentos econômicos do país e disse que o Brasil foi um dos que melhor se saiu durante a pandemia. Estamos vivendo um finalzinho de pandemia. O nosso governo, levando-se em conta outros países do mundo, foi aquele que melhor se saiu, ou um dos melhores que saíram no tocante à economia. Prestamos todos os apoios possíveis a estados e municípios. O auxílio emergencial foi diretamente na veia, diretamente na conta de 67 milhões de brasileiros que precisavam realmente disso aí. O presidente voltou a defender o uso da hidroxicloroquina, fazendo um comparativo com o continente africano. Segundo Bolsonaro, na África, os casos de malária que utilizam o medicamento como tratamento são muitos. Portanto, o remédio acaba fazendo efeito também para o coronavírus. Jair Bolsonaro ainda participou de algumas aglomerações para tirar fotos com apoiadores, também operários que trabalharam na construção da ponte. Ele e alguns ministros também circularam durante todo o tempo sem máscaras, contrariando as recomendações dos órgãos de saúde. As declarações de Bolsonaro foram feitas no momento em que 22 das 27 unidades da federação enfrentam alta nas mortes por coronavírus, segundo o consórcio de veículos de imprensa. Desde o início da pandemia, 179.032 pessoas morreram por conta da Covid-19 no Brasil. Agência Rádio Web, de Brasília, Agatha Gonzaga. Olha, gente, são 6h28, hora do café favorito. As manchetes dos jornais falam do finalzinho da pandemia, segundo a declaração do presidente Jair Bolsonaro. A edição de hoje do Globo, em manchete, fala sobre isso. A Folha de São Paulo, que é associada do Globo também. Bolsonaro vê finalzinho de pandemia. Os números não. Agora, você ouviu a reportagem da Agatha Gonzaga? Ela também fala sobre isso e sobre o mais importante, por que o Bolsonaro estava em Porto Alegre ontem. Inauguração de uma alça sobre o Rio Guaíba, uma obra monumental do governo federal. Não tem registro em nenhum dos jornais a obra monumental que foi inaugurada ontem. Tem registro? Pois é, obra monumental em Porto Alegre, feita pelo Exército Brasileiro. Não foi nenhuma empreiteira com preço superfaturado, não. Foi uma obra feita pelo Exército Brasileiro. Mas aí o presidente vai e fala que estamos no finalzinho da pandemia. Foi isso que chamou a atenção dos meus colegas jornalistas. As manchetes dos jornais, programa Daí